Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, domingo 5 de maio. Daqui a pouco o Botafogo vai entrar em campo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente, claro, espera um bom resultado, uma vitória, até por conta dos jogos de ontem. Com vitória do Botafogo hoje, a gente amplia a nossa vantagem na ponta da tabela, que é onde a gente quer ver o Botafogo sempre, né? Sempre buscando a liderança, sempre brigando por essa liderança, para que o nosso momento, você sabe, possa chegar. Só que do outro lado tem um adversário que também quer conquistar o resultado, que inclusive pode ultrapassar o Botafogo em caso de vitória no Rio de Janeiro, que a gente espera não aconteça. Pequena Lune estará no estádio, eu, digníssimo e pequena Lune, e você já sabe, né? A mística da Lune estará presente para que a gente possa buscar mais um resultado positivo. Mas nesse vídeo daqui, eu quero mostrar para você a análise tática da equipe do Bahia, fragilidades que o nosso adversário possui. Eles também têm algumas armas, eu também vou falar sobre isso, mas é interessante você ficar de olho naquilo que pode ser o espaço necessário ou o caminho que a gente tem que trilhar para conquistar essa vitória. Só que antes de mais nada, eu te peço por gentileza para deixar o like, se inscrever aqui no canal. Sua participação aqui no Fala Fogão é absolutamente fundamental. Nós estamos na reta dos 46 mil inscritos. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Ainda hoje, inclusive, dá para a gente bater essa marca. Então vamos em busca da vitória contra o Bahia e aqui no canal em busca de ultrapassar os 46 mil. Dito isso, vamos em frente, mas sempre lembrando, claro, que logo mais tem pós-jogo aqui no canal, tá? Por volta de 10h05, 10h30 da noite, de repente, a gente vai estar entrando aqui com o nosso pós-jogo. Afinal de contas, eu tenho que voltar do estádio Newton Santos, me organizar aqui com a minha filhota, para depois poder entrar ao vivo aqui com vocês. Beleza? Mas fiquem ligados aí na programação, é só se inscrever e já colocar na agenda. Por volta de 10h30 da noite, a gente deve estar começando esse pós-jogo aqui e espero de vitória. Sem mais delongas, vamos em frente. Vou começar a colocar as imagens aqui na tela para que você possa acompanhar os meus comentários. Beleza? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Vamos lá, Fogão. Para começo de conversa, eu quero destacar aqui para você 3 cobranças de escanteio contra a equipe do Bahia. Em 2 desses 3 lances, inclusive, eles foram vazados, sofreram um gol para o Internacional e um gol para o Vitória. Vale observar que o posicionamento da equipe baiana repete aquilo que vários times no campeonato acabam fazendo. Na cobrança de um escanteio, você protege bastante a sua pequena área. E é por isso que você está vendo nesse lance tantos jogadores do Bahia numa mesma faixa do campo. São 6 jogadores do Bahia contra 2 do Internacional. Já na marca do pênalti, você tem uma situação de inferioridade numérica. São 4 do Inter contra 2 do Bahia. Naturalmente, esses 2 não vão conseguir bloquear esses 4 jogadores adversários, só que nem foi necessário que esses jogadores criassem alguma situação de perigo, porque quem vai conseguir o cabeceio nesse lance aqui é justamente o camisa 29, que está aí, ó, perto de todos os jogadores do Bahia que estão protegendo a pequena área. Porém, eu faço questão de observar que na segunda trave, outra situação de inferioridade numérica foi criada, 2 contra 1. Então, nesse lance em especial, a equipe do Bahia não marcou ninguém. E em bola parada, isso vira e mexe acontece, tá? Eles têm dificuldade nessa marcação em bola aérea. Talvez por conta de ter na dupla de zaga o Canu e o Cuesta sendo alternativas, né? O Gabriel Azevedo também é uma opção, né? Canu e Cuesta vocês conhecem bem, assim como eu. Eles não são bons defendendo esse tipo de jogada, né? O Cuesta e o Canu têm grande dificuldade, inclusive, em bolas cruzadas. E isso, pelo menos para a gente, não é segredo. Não sei como é que os torcedores do Bahia visualizam isso. Esse outro lance aqui, ó, que a gente vai ter, que foi o gol do Internacional, você vê que a equipe do Bahia fez um posicionamento já diferente, né? Em vez de proteger muito a sua pequena área, deu mais atenção ali quem está chegando da marca do pênalti, só que mais uma vez de nada adiantou, porque nessa cobrança de escanteio sai o gol. E olha só que interessante que vai acontecer aqui na movimentação do Internacional, tá? Foi uma movimentação bem pensada e planejada, com toda certeza, porque eles saem da marca do pênalti e cada um ataca um espaço. Ó. Você vê que na hora que a bola está chegando, está todo mundo alinhado. Um atacou a primeira trave, outro foi na direção do goleiro e outros 2 foram mais para a segunda trave. E quem faz o gol é justamente o último homem do Internacional que está lá atrás, não está sendo marcado, está sendo acompanhado, é diferente de ser marcado. E aí o cara sobe, o Fernando sobe, faz o gol com a maior liberdade. O Marcos Felipe nada pôde fazer aqui nesse lance. No clássico contra o Vitória, por sua vez, nós já tivemos um outro exemplar de movimentação
na cobrança de escanteio. O Bahia está mais preocupado aqui novamente em proteger a sua pequena área. Você observa que são 6 jogadores, mais uma vez. Tem um atleta do Vitória que está ali, ó, rondando o goleiro, e é ele, inclusive, que vai fazer o gol, tá? Na minha opinião, não teve falta nenhuma nesse lance. Talvez os torcedores do Bahia na hora tenham reclamado bastante, mas na minha concepção não teve nada. Foi realmente ali um lance que a defesa do Bahia, bem como o Marcos Felipe, deram um mole gigantesco. Mas você vai observar aqui que os jogadores do Vitória dentro da grande área, eles estão livres, né? Os jogadores do Bahia estão preocupados ali em proteger a pequena área e você vê que está todo mundo livre. Todo mundo livre. Mas essa cobrança de escanteio, ela vem bem fechada e aí o jogador que estava ali rondando o goleiro, ele se antecipa e acaba tomando a frente, fazendo o gol. Acredito que os torcedores do Bahia tenham reclamado aqui nesse lance, como se fosse falta no goleiro, mas não foi nada, pelo menos no meu entendimento. Então, nessas 3 cobranças de escanteio, o Bahia não conseguiu neutralizar a tentativa de ataque do adversário. E você, claro, sabe que hoje em dia na comissão técnica do Botafogo nós temos um auxiliar que dá muita atenção às jogadas ensaiadas de bola parada. Acredito que a gente pode mais uma vez, nesse confronto de hoje, né, como a gente já viu contra o Juventude, como a gente já viu contra o Flamengo, ter bola parada, ensaiada e de repente decidindo o confronto para o Botafogo, que assim seja, inclusive. Agora, tem outros lances aqui que eu também faço questão de mostrar. No clássico contra o Vitória, por exemplo, logo no começo do confronto, logo no começo mesmo, antes dos 20 minutos, você teve um lance aqui de jogada de cruzamento na grande área. E conforme você sabe, conforme eu já disse, o Cuesta tem grande dificuldade para marcar esse tipo de lance. Você vai observar aí nessa jogada que o jogador do Vitória vai chegar para cruzar, o Cuesta está marcando a bola, ele não está marcando ninguém. E dentro da grande área, muito embora você tenha 2 contra 2 ali perto da marca do pênalti, na realidade, o lateral direito não está marcando. Porque tem um cara nas costas dele e tem um outro na frente. E aí, quando você vê esse cruzamento sair, o jogador que está sinalizado aqui, ele vai atacar nas costas do zagueiro. E atacando as costas do zagueiro, ele consegue fazer o cabeceio, consegue chegar, gerar perigo e inclusive sai o gol aqui nesse lance no rebote do Marcos Felipe. É um tipo de jogada que o Botafogo pode explorar, tá? Fazendo esse cruzamento nas costas do zagueiro porque eles têm dificuldade para marcar esse tipo de lance. Isso ficou bem claro tanto aqui no jogo contra o Vitória quanto no jogo contra o Internacional. Nós também tivemos situação de cruzamento na área, onde o zagueiro teve essa dificuldade. Você vai observar aí esse lance, ó. O jogador está chegando aqui para cruzar com extrema liberdade, inclusive. O Stupinhan não estava acompanhando a jogada corretamente, porque o Luciano Juba ele ficou com 2 atletas. Claro, ele não podia sair para dar o combate, então ele deu campo para o cara cruzar. E lá na grande área, ó, olha o Canu. Olha o Canu na dificuldade ali. O cara atacando junto do Canu em tese. O Canu tá com o cara, mas quando esse cruzamento sai, irmão, ela vai lá nas costas do Canu que ele não consegue chegar e o cabeceio sai. Então são 2 jogos com 2 lances onde cruzamentos idênticos geraram situações perigosas contra a equipe do Bahia. O Botafogo pode explorar esse tipo de situação. É preciso que a gente saiba aproveitar a fragilidade da defesa adversária na marcação desse tipo de jogada. Tanto no escanteio quanto em cruzamentos, né, chegando em velocidade pelos lados do campo. Inclusive, essa velocidade pelos lados do campo pode ser bem aproveitada pelo Botafogo. Você vai observar esse lance aqui, onde o jogador do Inter ele está com 4 atletas do Bahia o cercando, mas lá na esquerda o Wanderson está completamente livre. O Arias não está errado aqui no posicionamento, porque não faria sentido ele estar tão aberto, né? Então o lateral ele fecha, e no momento que fecha, se você inverter essa bola rápido, você pega o ponta livre. E você sabe que no time do Botafogo a gente tem o Marlon Freitas capaz de encontrar esses lançamentos e acelerar o passe dessa forma. Na equipe do Bahia eles também têm, tá? É bom observar isso. Na equipe do Bahia, o Caio Alexandre tem grande capacidade de fazer essas inversões ou mesmo de dar um passe na vertical. E o Jean Lucas tem muita força física para poder puxar essa bola, puxar essa jogada e avançar. Inclusive nesse jogo contra o Internacional tem um lance de grande perigo que o Jean Lucas ele gera, onde ele sai do campo de defesa, é bom que se diga, ele está pressionado pelo adversário, mas ele consegue sair e se projetar. Estou mostrando aí para você. Ele estava pressionado no campo de defesa, ele toca para o companheiro, que é o Luciano Juba, e daí ele sai em progressão. Ele recebe essa bola do Luciano, aparece para receber o passe,
E ele vai conduzindo, e ele chega lá na frente para finalizar. É um jogador que tem a característica de chegar na grande área do adversário, que a gente precisa prestar atenção, tá? Fiz um parêntese aqui em relação à arma do adversário, porque eu entendo que é importante. Os dois volantes do Bahia sabem jogar bola, só que não são cães de guarda, tá? São jogadores que não conseguem fazer uma marcação tão intensa assim, né? Não são aqueles caras que vão desarmar, que vão pegar, não tem nada disso. Você observa aqui, inclusive, ó, nesse lance, que o jogador do Internacional ele vai receber esse passe completamente livre na intermediária da equipe do Bahia. E daqui sai um lance perigoso. O René ele poderia ter passado a bola para o Maurício, que estaria entrando completamente sozinho nas costas do Arias, mas ele continua conduzindo, passa para o Maurício que finaliza. O Marcos Felipe dá rebote, mas aí o René que acompanhou a jogada não consegue chegar para fazer o gol. O Marcos Felipe consegue evitar, né, o gol da equipe do Internacional nesse lance aqui. Vale destacar uma outra jogada aqui, Fogão, que é quando você tem uma situação de mano a mano contra um zagueiro. Aqui o Bahia estava tentando sair, o René ganha no alto essa bola, o Internacional consegue seguir com o ataque e você tem essa situação de mano a mano aqui na defesa. O jogador poderia cortar para dentro para tentar a finalização ou então levar na linha de fundo. E você observa lá na grande área que o Cuesta tem um cara com ele, mas no desenrolar da jogada o Cuesta dá muito espaço, fica muito distante e o jogador do Internacional consegue se antecipar com tranquilidade, relativa tranquilidade, só que o Marcos Felipe faz uma defesaça, isso no primeiro tempo contra o Internacional, quando ainda estava 0-0. Então a movimentação dos zagueiros do Bahia, eles têm certas dificuldades, tá? Eu não acompanho tanto a carreira do Gabriel Azevedo, mas o Canu e o Cuesta a gente pode falar com muita propriedade, porque eles já jogaram bastante tempo no Botafogo, né? Então a gente sabe como é que funciona. O Cuesta tem essa dificuldade de acompanhar. Quantos lances no ano passado você viu o Cuesta dar esse espaço aqui que eu estou sinalizando nessa imagem? Foram vários os lances, né? Então assim, a gente sabe que o Cuesta tem essa dificuldade, a gente sabe que o Canu também tem essa dificuldade de marcar a bola cruzada, a bola aérea, e talvez seja o caminho que o Botafogo pode percorrer para a gente poder chegar a um resultado positivo. Pode realmente ser uma estratégia interessante para a gente tentar aproveitar. Para fechar aqui, eu quero destacar uma outra situação mostrando como os volantes do Bahia não têm aquele DNA de morder na marcação, né? Esse lance aqui, por exemplo, foi uma bola rebatida. O Cuesta, ele vai sair para brigar por ela, só que o jogador do Vitória, ele consegue chegar na frente, se antecipar e passar pelo Cuesta. E você observa pela linguagem corporal dos dois volantes que estão sinalizados, que em momento algum eles se preocuparam em acelerar para poder ajudar na marcação. Eles simplesmente estão dando aquele trotezinho acompanhando o lance. Quando o Caio Alexandre decide acelerar, foi porque o cara cortou para a esquerda para bater em gol. Mas aí já era tarde, porque ele realmente não estava posicionado onde deveria. Então, com a bola no pé, são dois volantes que podem nos gerar perigo, porque eles geram jogo. Mas sem a posse da bola, precisando marcar bem, se posicionar bem nessa questão da marcação, a gente pode encontrar espaços por dentro, tá? E também acelerando o jogo nas pontas. Os dois laterais não necessariamente estão sempre bem protegidos, tá? Então, espaço na frente da grande área, com velocidade pelas pontas, tentando fazer essas jogadas de cruzamento, seja por baixo, seja pelo alto, pode ser o caminho que a gente vai encontrar para sair com a vitória. Enfim, Fogão, era isso que eu queria mostrar para você. Daqui a pouco o Botafogo vai a campo. Eu espero que essas fragilidades da equipe do Bahia nós possamos aproveitar e também neutralizar os pontos fortes, porque afinal de contas, eles também têm as suas armas. E a gente precisa estar de olho em tudo. Beleza? Um ótimo jogo pra gente, um grande abraço e até o pós-jogo aqui no canal.